Louvado seja Deus. Peço aos irmãos que abram a Bíblia aí no livro de Atos. Eu tinha estudado a palavra lá sobre o debate. Aí eu vim falando com a minha esposa no carro. Ela falou: nossa, você vai ministrar no debate. Legal, porque minha esposa conhece bastante nessa passagem. Eu conheço pouco. Aí fui só dar uma explanada lá, né? Aí falei: minha esposa, vou ministrar lá se assim o Senhor quiser. Só que na direção do culto aqui, pelos louvores entoados, pelas oportunidades que foram dadas aqui, o Senhor me conduziu até Atos. Eu não posso fugir da vontade do Senhor. Não vai ser feita a vontade de Deus, não a do homem. Glória a Deus. Atos 2. Aleluia. Versículo 17. Aliás, versículo 16. Está escrito. Vou esperar todos achar, tá, pastor? Eu ler a Bíblia, todos acompanhando. Aleluia. Essa é uma hora muito importante. A minha mãe me ensinou que quando um adulto fala, a criança tem que ficar em silêncio. Só que daí minha mãe me ensinou outra coisa. Minha mãe se agarrou dos 44 anos. Me ensinou que quando nós estamos na casa do Senhor e Deus vai falar, aí que nós temos que ficar em silêncio. Meu irmão? Meu Deus do céu! Minha mãe uma vez na minha vida tem me ensinado muito. Todos acharam? Amém. Amém. Você vai saber a importância de você estar aqui. Você vai entender muitas coisas. Que você precisa entender acerca do seu chamado, da sua vida com Deus, do seu ministério com Deus, daquilo que Deus começou a fazer. Aleluia, Jesus. Você vai entender um pouco mais hoje em nome do Senhor. Glórias a Deus. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Foi dito por quem? Joel. Profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre todos os servos de minha serva naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só é salvo quem invoca o nome do Senhor. Meu Deus, que coisa linda e maravilhosa a direção do culto. A direção que
parece que vai se passando os anos, vai se prolongando os dias na terra, as coisas vão ficando difíceis e nós vamos se esquecendo realmente dos propósitos de Deus na nossa vida e daquilo que Deus nos chamou e o que realmente Deus quer conosco. Homens mortais e tão pequenos, o barro que nós somos, mas Ele, pela misericórdia dele, Ele quer estreitar relacionamento. Começando lá, no livro do Gênesis, ainda no Éden, Deus nos criou para ter intimidade com Ele. Deus nos criou para ser próximo dEle, mas muitas coisas tentam nos apartar do Todo-Poderoso. Começando lá no Éden, sabemos que a palavra de Deus em Gênesis 3 vai dizer lá que habitava Adão e Eva no jardim do Éden, mas que Deus não apenas os colocou lá e os abandonou, mas a palavra vai dizer que toda tarde o Senhor passava lá para falar com ele. E hoje é da mesma forma. Deus quer falar comigo e com você a toda manhã, a todo instante, ao meio-dia, às horas da madrugada, à noite. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Assim como ele passeava no Éden, ele está passeando nessa terra e está procurando o povo dele para falar com ele. Está difícil de encontrar nos últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias. Aleluia, Jesus. O homem peca, o homem cai no pecado e é lançado fora do paraíso ou da vida eterna, porque nós éramos eternos. Mas o pecado entrou pelo homem, e assim veio a queda e nos fez mortais, e nos fez agora nascer, crescer, viver e morrer novamente. O pó volta-se ao pó justamente pelo pecado de Adão e Eva no jardim do Éden. Mas isso não quer dizer que Deus se afastou do homem e da mulher que Ele criou com as suas próprias mãos. Aleluia. Isso não quer dizer que Deus abandonou a humanidade. Isso não quer dizer que nós estamos esquecidos, porque você começa a passear dentro da Bíblia, até você chegar em Atos dos Apóstolos, nós já começamos em Gênesis e vimos que Deus realmente tem um compromisso com toda a criatura que Ele criou, e que Deus não nos desampara, e que não nos deixou só, e que Deus nos criou para ser íntimos e próximos dEle, e para falar com Ele quando sentimos que devemos falar. Mas aí está, o homem começa a pecar, começa a se afastar de Deus e não tem mais o diálogo com Deus. Passou-se o tempo de Adão e Eva, entrou o tempo dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Sabemos bem que esses três ouviam a voz de Deus soar do céu, a voz do Senhor rasgava os céus em meio ao deserto e falava com aquele homem. Deus sempre está estreitando o relacionamento. Deus sempre está estreitando o relacionamento conosco. Passa-se os três patriarcas, passa-se Abraão, passa-se Isaac, passa-se Jacó. Chegamos ao tempo de Moisés, aquele que Deus prometeu que ia tirar o povo da escravidão. Uma certa feita, Moisés já tinha tirado aquele povo da mão de Faraó, mas Moisés se depara com um monte chamado Monte Sinai, e ali ele sobe lá em cima. Ele passa 40 dias lá em cima. O povo está lá embaixo e fala: olha, Arão, diz para Moisés que nós não queremos ouvir esse Deus falar, não, que nós queremos, na verdade, que fale Ele conosco e não esse Deus fale conosco. O povo mais uma vez querendo se distanciar de Deus, e Deus estreitando o relacionamento com o povo. Aí Deus pega Moisés, põe lá em cima daquela montanha, 40 dias o homem fica lá, o povo está lá embaixo, houve relâmpago, houve raios, houve lá as trovoadas lá em cima, os ventos soprarem, os furacões sopram lá em cima, e o povo está atônito. Moisés deve estar morto lá naquele monte, Moisés deve estar morto, porque tudo está acontecendo lá em cima, enquanto eles estão ouvindo somente os efeitos naturais da
uma vez estreitando relacionamento com o homem. Aleluia, Jesus. Deus não te fez, irmão, para ficar distante. Deus não criou o homem e a mulher para estar distante dele. Ele é criador. Nós somos criatura. O livro de Eclesiastes 5 vai dizer para mim e para você: olha, todas as vezes que você entrar na presença do Senhor, seja pouca as tuas palavras. Por que Ele pede para nós falar pouco? Sendo que Ele quer um relacionamento conosco e pede para nós falar pouco. É um Deus que nós vamos querer entendendo, não entendemos. Mas quem diz que Deus é para entender, Deus se obedece e não se entende. Deus se obedece e não se entende. Jamais compreenderemos aquele que transcende todas as coisas. Jamais compreenderemos um Deus que nos chamou da lama do pecado, favor imerecido, tudo imerecido em nossas vidas, nos tira do lugar de desonra, nos coloca no lugar de honra, nos tira da lamação do pecado e faz promessa na minha, na sua vida. Fala que vai salvar nossa família, fala que vai salvar nossos filhos, e merecido, não merecemos esse favor do Senhor, porque nem damos a Ele o que é dele verdadeiramente. Entramos na presença do Senhor, ficamos cocheando em meus pensamentos e não rendemos a Ele o verdadeiro culto. Porque o verdadeiro culto começa com vocês dando glória e aleluia, e depois Ele tem que falar, porque primeiramente é de baixo para cima, depois de cima para baixo. Porque o nosso lugar é de criatura. Quando a criatura reconhece o lugar dela: Senhor, o meu lugar é prostrado aos teus pés, te adorando, Senhor. Certamente Deus, no culto desse, não vai deixar de falar com você. Aleluia. Não vai, não vai. Glória a Jesus. Deus conhece os corações que estão aqui nessa noite. Deus sonda os corações de cada um de nós. Jesus. E não tem nada oculto para o Senhor. Tem coisas ocultas para mim, que sou homem, para o pastor, para os homens, para as mulheres de Deus, mas para Deus não. E quando Deus quer tomar alguém em revelação, o Senhor toma. O Senhor toma e usa de uma forma poderosa. O problema é que nós se esquecemos que Deus está querendo estreitar o relacionamento dele nesta noite com você. Sabe por que eu comecei na introdução lá em Gênesis para poder chegar no livro de Atos? Porque vocês não estão entendendo o mundo, mas eu vou explicar bem melhor agora para vocês, bem melhor. Entendam uma coisa: Deus primeiro andava com o homem no Éden. Depois Deus começa a falar do céu e a voz de Deus é ouvida. Depois tinha que subir a montanha para falar com Deus, e Deus falava lá na montanha através de Moisés. Logo depois a voz de Deus era ouvida de outra forma na terra, pelos profetas. Deus usava os profetas para que o povo entendesse que Deus ainda estava com os olhos dele como chama de fogo em cima de toda a terra, e que nada estava oculto do Senhor. Aí vai se passando os anos, cada vez mais o pecado do povo vai aumentando, parece que Deus vai ficando mais distante, mas não é. Deus vai criando estratégia para se aproximar da criação dele, porque Deus não tem prazer que se perca nenhum, meu irmão. Esse Deus que quer que se perca, eu não conheço ele. O nosso Deus, ele é amor. O nosso Deus, ele é um amor, ele é misericórdia. Nosso Deus, ele é tão tremendo, tão poderoso em amor, que a palavra dele vai falar assim: olha aqui, meus filhos, não foi o cheiro agradável do incenso que vocês me deram, que me compraram. Não foi o louvor e não foi a adoração de vocês que chegaram às minhas narinas como um cheiro agradável, mas foi o cheiro da gordura dos seus pecados que fez subir até as minhas narinas, e por amor de mim mesmo, diz o Senhor, eu os redimi e os salvei. Você pode dar glória por isso? Aleluia, Jesus. Veja, que Deus é esse? O povo pega, mas Deus quer trazer para perto. O homem
Deus vai moldar, é nesse lugar que Deus vai transformar, é aqui que Deus muda a história do homem e da mulher que teme ao Senhor. É na casa de oração, porque o menino leu: ah, Senhor, mais vale um dia na tua presença do que mil em qualquer outro lugar, porque na presença de Deus tem vitória, na presença de Deus tem transformação. Aqui tem mudança, aqui tem novidade de vida. Lá não tem não, lá não tem não, novidade de vida é aqui que se recebe. Estou cansado desse evangelho de eu sirvo Deus em casa. Eu sirvo Deus em casa, meu Deus do céu, Deus conhece o meu coração. Falei, irmão, seta do Satanás. Esse papo de Deus conhece o coração. Falei na cara dele, esse papo que Deus conhece o coração é a coisa do diabo. Tira isso da mente, tira isso do coração. É um dardinho que ele lança para não deixar você aceitar a transformação dele na tua vida. Pastor. Deus conhece meu coração no certo. Autossuficiência total. Autossuficiência total. Irmão, para você chegar aqui em Atos 2 dos apóstolos, você vai ter que passar por tudo que eu vou falar aqui. Para chegar lá. Todo mundo quer viver a descida do Espírito Santo, mas só que ninguém quer passar pelo processo que tem que se passar para receber a virtude do Espírito Santo na sua vida e na vida dos teus. Você quer ver teu filho profetizar? Você quer ver Deus resgatar teu filho lá nas drogas? Deus tem poder. Deus me tirou, foi de lá. Deus tem um poder, minha irmã. Deus tem poder. Minha mãe rodou 18 anos pela minha vida. Lá no mundo todo, lá você está desacreditando já da promessa que Deus fez que vai trazer seu filho. Para com isso e acredita no Deus da Bíblia. Estou aqui sem merecer. Ministro a palavra de Deus, porque Ele me escolheu neste negócio. Mas Ele me tirou da lama do pecado. Ele me livrou de muitas coisas que, se eu for dizer aqui, eu vou perder umas 4, 5 horas de relógio. Mas você precisa entender que não é impossível para Deus. Só para você entender que Deus me livrou de 2 cadeias. Que Deus me tirou do laço de morte. Que Deus me resgatou das drogas. Me limpou, me purificou, me fez ser como na presença dele. O que Deus vai fazer com teus filhos? O que Deus vai fazer com teus esposos? A vingança que Deus recebe. Deus é poderoso, minha filha. Para, esse espírito de fogo vai estar desistindo do teu filho. Para com isso. Para. Chegou. Você precisa conhecer melhor o Deus que você serve. Aleluia, Jesus. Que isso? Não se desiste. Combata o bom combate, minha irmã. Vai até o fim. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que leva o pecioso na semente, andando e chorando, um dia vai voltar com alegria. Trazendo consigo seus dons. Vai, porque o seu olho está prestes a vir para tuas costas.
Sabe por quê, irmão? Porque quando Deus se cala, tome como prova para a tua vida. Quando Deus fecha a boca dele. Você lembra um dia que João Batista estava preso dentro de um cárcere? Aquele homem batizou Jesus. Aquele homem ouviu a voz sair do céu e falar: eis aí meu filho amado em quem me compraço. Aquele homem sabia que ele era Jesus. Mas quando ele foi preso por Herodes, ele estava dentro de uma cancela. Ele estava preso. Ele pega e fala para dois discípulos dele: ei, vão lá, pergunta para aquele homem se ele é mesmo aquele que eu esperava ou se eu espero outro. Sabe o que você está vivendo? Está passando pelo cárcere, está passando tempo no cárcere na tua vida, não sabe mais se Deus é Deus, porque as coisas não acontecem, porque as coisas não vêm na tua vida. Vemos todos prosperando, temos a bênção do nosso irmão, mas a nossa está demorando a chegar. Mas nessa noite Deus tem uma resposta para a tua vida. Uma resposta para você, sabe por quê? Deus nessa noite falou que está estreitando o relacionamento com ele aqui. Eu vou te falar aqui, quando Deus fecha a boca dele, se lembra de uma coisa: ele fecha a boca, mas os olhos dele estão sobre você. Ele nunca tirou o olho de você e nem da tua parentela. Quando Deus se cala, os olhos dele ficam sobre vocês. Para de achar que quando Deus fecha a boca, ele se esqueceu do povo dele. Maravilha, Jesus. Quando Deus fecha a boca, ele está olhando. E o olhar desse Deus é mais penetrante do que qualquer coisa. O olhar desse Deus faz milagre. Quando ele olha, meu irmão, porque sua oração já chegou lá em cima. Faz tempo. Aí ele olha para contemplar mesmo. A Bíblia diz que quem se abaixa para ver a terra é Ele. Ele se curva para ver os pequeninos da terra. Sabendo que a Bíblia fala que a terra inteira é uma gota d'água de um balde, mas que todos os nossos nomes está escrito na palma da mão dele. Ele nos conhece. Ele te conhece, ele veio nessa noite aqui para estreitar relacionamento comigo, com você. Você está precisando viver um pouco mais a igreja de Atos dos Apóstolos, a verdadeira igreja. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Igreja do Senhor é eu e você. Aleluia. Deus te calou por 400 anos. E o povo pensando que Deus está calado. Deus está 400 anos que se passa na terra. Lá no céu não se passa 1 milésimo de segundo, porque lá não tem relógio nem tempo. Lá se chama eternidade. Aí ele vai e prepara o filho dele. Filho, é chegada a tua hora. Aí o povo falou: mas Deus não esqueceu? Deus esqueceu quem, irmão? Deus esqueceu quem? Falava lá no Éden, falava na montanha, falava pelos profetas. 400 anos ficou calado, porque falou: agora eu não quero mais falar com o meu povo à distância, agora eu quero andar com eles. Aleluia, Jesus. Aí lá vai Deus e viu meu filho. Ele era Deus, viveu em nosso meio, comeu conosco, andou conosco, fez tudo ao nosso lado em carne. E o povo ainda acha que Deus não quer estreitar relacionamento com o povo dele, que ele escolheu para gerar do céu. Deus
nós de filhinho, olha só. Filhinhos, eu vou para o meu pai. Que amor, Deus. Eu vou lá para o pai. Mas eu vou preparar um lugar para cada um de vocês. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês. Mas eu também não vou deixar vocês órfãos. Ou seja, eu não vou deixar vocês distantes de mim. Verdade, Jesus. Eu não vou deixar vocês longe de mim. Eu vou enviar o Espírito Consolador para que permaneça na vida de cada um de Glórias a Deus. e vos guie em toda a verdade. E vocês não serão enganados. E esse Espírito Consolador não deixará que ninguém vos engane. Glória a Deus. Olha só, Aleluia. foi para o Pai. E essa profecia que nós temos de Joel. Joel profetizou 670 anos antes de Jesus vir à terra. E nos últimos dias, 670 anos antes. Sabe por que a palavra diz nos últimos dias? Porque olha o que está escrito em João 7,39. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Aleluia, Jesus. Você consegue entender uma palavra dessa? Vem para Deus. Para cumprir a profecia do profeta Joel, que todo mundo diz que é um profeta pequeno. O mestre veio à terra. O mestre teve que sair da terra para a profecia se cumprir. Porque enquanto ele estivesse na terra, o Espírito Santo não podia habitar no mesmo lugar que ele estava. Você sabe o que quer dizer isso? É poder demais sobre a face da terra, né? Oh, glórias a É Deus. poder demais, meu irmão. Você imagina Jesus aqui, na glória que ele tinha com o Pai. Porque quando ele vai encontrar com o Pai, ele diz: Pai, me devolve a glória que eu tinha contigo antes da fundação da terra. Porque se ele desse a glória dele aqui, meu irmão, esse planeta aqui não aguentava, não. Esse planeta jamais iria aguentar a glória do nosso Jesus. E ele, para não deixar eu e você só, ele vai para o Pai, e aí se cumpre a palavra que foi dita pelo profeta Joel. Agora sim o Espírito pode ser derramado sobre a terra. O que é que te impede de receber o Espírito? O que é que impede esse povo aqui de ser a verdadeira igreja de Atos 2 dos apóstolos? Por que a verdadeira igreja? Porque na verdade a igreja começou ali. A igreja começou em Atos 2. Porque depois que Jesus parte, o Espírito Santo é enviado. Você vai ver que em Atos 1 está lá os homens reunidos, pastor. Os homens estão reunidos, todos perseverando em oração. A palavra vai dizer que eles estão juntos no mesmo lugar onde Jesus falou: olha, não se afasta de Jerusalém, ficai lá em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí está lá os homens aonde Jesus disse. Há muito tempo depois, há muito tempo depois que Jesus já tinha subido a glória, eles perseverando em oração, e nada acontecia. Tanto que olha só a importância do Espírito Santo que Deus derramou na terra depois que Jesus chegou até ele. Olha a importância desse Espírito nas nossas vidas. Porque esses homens, antes de não ter o Espírito Santo com eles estão orando, sabendo que tem uma promessa para ser derramada sobre a vida deles. Eles perseveram na oração. Só que antes do Espírito Santo vir, eles decidiram tomar uma decisão. Eles decidem tomar uma decisão. Que decisão foi essa? De escolher o 12º para formar os 12 discípulos.
mas isso sem o Espírito Santo ainda ter descido sobre eles. Eles se reúnem, oram e nada acontece. O que a palavra de Deus vai dizer? Que eles se reuniram e foram lançar a sorte. E a sorte caiu em quem? Em Matias. Olha a diferença, meu irmão, do Espírito Santo e de quando não há o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está no controle da igreja, meu irmão, ninguém precisa lançar sorte para escolher quem é o obreiro, quem é o diácono, quem é o presbítero, quem é pastor, não. Essas escolhas são feitas pelo Espírito de Deus e não lançando sorte. Mas eles ainda estavam vivendo sem o Espírito Santo. Mas eu e você hoje, meu irmão, não vivemos mais sem. O Espírito Santo de Deus é sobre as nossas vidas. Não tomem decisões precipitadas. Tem gente aqui que está tomando decisão precipitada. Não se precipite na decisão. Você tem algo a ser feito, a ser concretizado na tua vida? Vai orar. Ore e espere a resposta de Deus nesse negócio, porque a resposta vai vir do Senhor. Mas não fica lançando sorte, esperando o homem falar acerca do que você quer ouvir, não. Porque essas coisas quem direciona é o Espírito Santo de Deus. É por isso que o Espírito Santo de Deus é importante na vida da igreja. Uma igreja viva, ela tem o Espírito Santo de Deus. As decisões que é tomada no meio da liderança tem que ser tomada pelo Espírito Santo de Deus e não por sabedoria humana, porque toma decisão tudo errado. Decisões tomadas no ministério, Espírito Santo. Senão vai quebrar a cara, senão vai ver os escândalos, senão vai ver as coisas acontecer, porque não tomou a decisão na direção do Espírito Santo de Deus. Pedro orou, lançaram sorte, caiu a sorte sobre Matias. Matias se reúne com eles e começa a clamar e começa a orar junto com eles. Achou sorte no ministério, achou sorte porque encontrou o espado, a qual era de Judas. Mas sabendo que a Escritura diz que ele se arrebentou pelo meio das suas entranhas, porque traiu Jesus Cristo. Então a casa, a habitação dele ficou deserta e outro foi colocado no lugar dele. Sabe o que também a palavra diz, meu irmão? Que aqui ninguém é substituível. E aqui quando Deus tiver que tirar você da tua posição e pôr outro,